Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, imprensa local. Boa tarde, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite, amigos da Rádio Cultura Municipal, que nos acompanham através da gravação dessa sessão. 10ª sessão extraordinária do ano de 2021, 12 de julho do ano de 2021. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Bontini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, eu declaro aberta a presente sessão extraordinária. Coloco em votação a ata da 22ª sessão ordinária e a 9ª sessão extraordinária realizadas no dia 28 de junho do ano de 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Com fundamento no parágrafo 2º do artigo 126 do Regimento Interno, eu consulto os senhores vereadores sobre a intenção de apresentação de emendas ao projeto constante na pauta. Eu saliento que já existe uma emenda sobre cláusula de vigência. Se houver interesse dos senhores vereadores na apresentação de outras emendas, fiquem à vontade. Presidente, eu peço a dispensa da suspensão regimental. O requerimento para a dispensa de suspensão regimental solicitada pela nobre vereadora Silvia está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Eu solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto em pauta. Projeto de lei número 59/2021, de autoria do senhor Prefeito Municipal de Amparo, que dispõe sobre o reconhecimento de renúncia tácita à ordem cronológica de vacinação da Covid-19 nos casos de desistência ou recusa da vacinação em razão da marca do imunizante disponível e da outras providências. O projeto de lei contém emendas. Emenda número 27/2021 ao projeto de lei número 59/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que acresce o artigo 3º ao projeto de lei número 59/2021. Eu solicito à senhora secretária que proceda à leitura da emenda, por gentileza. Emenda número 27/2021. Ao projeto de lei número 59/2021. Acresce o artigo 3º ao parágrafo de lei número 59/2021 na forma que especifica. Artigo 1º. Fica acrescido o artigo 3º ao projeto de lei número 59/2021, com a seguinte redação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 12 de julho de 2021, vereador Carlos Benedito Casotti. Justificativa. O projeto de lei original não contemplou a cláusula de vigência. Ocorre que, segundo o artigo 1º do Decreto de Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei entra em vigor em todo o território brasileiro 45 dias depois de oficialmente publicada, salvo disposição contrária, cláusula de vigência. Considerando que o calendário da campanha prevê vacinar a população adulta até agosto de 2021, a ausência da cláusula de vigência tornaria ineficaz a regulação proposta pelo projeto. Por esse motivo, peço aos pares o apoio a esta emenda. A emenda está em discussão. Eu só gostaria de salientar, acho que está bem claro o que foi colocado. A justificativa contempla, né, a falta desse parágrafo no projeto. Então, eu gostaria que os nobres vereadores aprovassem essa emenda, né? E a emenda ainda continua em discussão. Caso tenha algum vereador queira tecer algum comentário, fique à vontade. A emenda está em votação.
Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Falim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Furado de Camargo. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. A emenda foi aprovada por unanimidade dos vereadores. O projeto de lei está em discussão. Essa palavra, presidente. Pois não. Pode deixar o pastor. Pastor, gostaria de falar, pastor? Sim. Fica à vontade. Boa tarde, presidente. Boa tarde, novos vereadores, a todos que estão aí online, também a imprensa. Eu acho muito importante esse projeto, porque nós estamos vivendo uma época muito difícil, onde pessoas querem se vacinar e não tem vacina. E quem tem a oportunidade está deixando de vacinar. Então, a pessoa ela tem que aprender que lá no passado, quando nós éramos crianças, sempre fomos vacinados, não perguntávamos de onde veio a vacina. E a gente tem que aprender também que estamos numa tentativa de melhorar a nossa situação no mundo, né? Então, quando a pessoa ela faz isso, ela também está atrapalhando a vida do outro, porque tem um cronograma. Então, acho importante que essa lei venha entrar em vigor, porque vai dar mais consciência à pessoa, e ela vai estar consciente que, no final, ela querendo, ela vai se vacinar, mas não vai atrapalhar o andamento da vacina, assim também não perderá a vacina os outros que queiram. Quando nós olhamos também nesse projeto, está dizendo as pessoas que querem vacinar pela terceira dose. Enquanto um não está querendo vacinar, tem outro que quer já a terceira dose com medo de pegar a doença. Então, eu acho muito importante, porque nós, no passado, nós não procurávamos saber de onde veio a vacina, quem veio. Nossos pais pegavam em nossas mãos e nos levavam até o local da vacinação e tomavam a vacina. Então, é muito importante e que as pessoas também venham ter consciência do que está fazendo. A Bíblia diz que nós devemos ser prudentes, e a maior prudência que tem é isso. A gente não somos médicos, não somos cientistas, nós somos cidadãos. E, como cidadãos, devemos respeitar as autoridades de nosso país. E hoje, a autoridade que nós temos maior é a medicina, para poder nos indicar essa situação. Estamos vivendo um momento muito difícil, e quando eu me vacino, além de eu estar me prevenindo, também previno aqueles que estão à minha volta. Agora, eu acho importante que as pessoas que estão fazendo isso, elas tenham conscientização. E a partir dessa lei, eu acredito que eles vão pensar um pouco mais. Podem até não tomar, mas vão ficar no final da fila. Então, eu quero parabenizar tanto ao prefeito e a todos que tomou essa atitude, e a cada vereador que está, nesse momento, também se prontificando a aprovar essa lei. Então, eu já declaro o meu voto, um voto favorável, porque eu sou a favor da vida. E eu sempre fico com a Bíblia. A Bíblia diz, devemos respeitar as autoridades constituídas no mundo. Não importa quem seja, mas devemos respeitar. E eu quero fazer isso. Então, presidente, é o que eu gostaria de falar. Muito obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Essa palavra, presidente. Pois não. Boa tarde a todas, todos, aos vereadores aqui presentes e também a quem nos acompanha online. Bom, gente, quando a gente pensa em vacinação, a gente está falando de uma ampla rede, né? A vacinação não é simplesmente adquirir a vacina, chegar no postinho e tomar. A gente está falando de uma rede enorme por trás de toda essa organização. A gente está falando do PNI, do Programa Nacional de Imunização, que vem desde 1973 organizando as campanhas de vacinação aqui no nosso país. E organizando muito bem, por sinal, né? Lembrando que nós vencemos a poliomielite, nós vencemos o sarampo. Então, nós temos, sim, capacidade para vacinar um número grande de pessoas. E
é importante a gente lembrar que essa vacinação ela não funciona como um cardápio. Nós estamos falando de um país muito populoso. Se todo mundo chegar na unidade de saúde, chegar no momento da vacinação e dizer, mas eu quero escolher qual vacina que eu vou tomar, isso não anda. A organização técnica, a organização de um programa de imunização tão grande a nível nacional, ela não acontece se a gente passar por esse tipo de situação. Então, não existe essa possibilidade de escolha de marca de vacina, de escolha de laboratório. Todas as vacinas que estão sendo oferecidas no Sistema Único de Saúde, que estão aí no Programa Nacional de Imunização, elas são aprovadas. E a gente não pode se pautar nesse mito da eficácia. Por que o mito da eficácia? Que existe aquele argumento, né? Ah, mas tal vacina saiu lá no estudo que ela tem uma eficácia menor. Então eu não quero tomar essa. Gente, as vacinas são feitas em lugares diferentes e com estudos totalmente diferentes. Os estudos de eficácia da AstraZeneca, eles foram feitos de uma forma com determinado público. Para vocês terem uma ideia, os estudos de eficácia da Coronavac, por exemplo, eles foram feitos 100% com profissionais da saúde. Então, quem que foi vacinado para fazer o teste da Coronavac? Enfermeiros, médicos, pessoal que estava na linha de frente. Se você está na linha de frente, você está mais exposto ao vírus. E isso interfere nos resultados de eficácia da vacina. Esse demonstrativo de eficácia, ele não diz que a vacina protege mais ou menos. Tudo isso depende com que a forma com a qual o estudo foi realizado. Então, eu quis dar esse exemplo da Coronavac para que isso fique compreendido, né, tanto entre nós como também com a população que está ouvindo. A Coronavac não tem uma baixa eficácia. Ela tem uma forma de estudo diferente de outras vacinas. Então, a gente tem que compreender que se trata de um sistema complexo, tanto de avaliação como de aplicação também. A gente está falando de ciência, a gente está falando de pessoas capacitadas, que analisaram, que avaliaram. Já falei isso nessa casa e vou repetir, o Brasil é referência mundial em vacinação. Nosso PNI é referência mundial em vacinação. Nós não aprovamos qualquer vacina, nós aprovamos vacinas que têm, sim, eficácia. Outro ponto importante, além dessa particularidade das diferentes formas de estudo, é a questão de que vacina é uma forma de proteção coletiva, não individual. Não adianta nada o André estar vacinado e todos os outros vereadores da casa não. Isso vale para a sociedade também. Não adianta nada 1, 2, 3 indivíduos vacinados e o resto da sociedade, o resto do grupo, não. Vacina é combate coletivo. Ela só funciona quando a coletividade está vacinada. Independente da vacina que seja, independente da marca, do laboratório. É um método coletivo, tá? Isso é muito importante. A gente precisa, independente de qual vacina seja, ter 75% da população vacinada. Por quê? Porque a gente cria uma ideia de imunidade, além disso, a gente contém o surgimento de variantes. O nosso grande problema nessas pandemias são as variantes. Como que surge uma variante? Conforme o vírus vai se transmitindo para cada vez mais e mais e mais pessoas. Por isso não existe aquela ideia daquela imunidade, todo mundo tem que pegar. Se todo mundo pegar a Covid some. Não some, porque o vírus se transforma, o vírus se modifica, a gente tem as variantes cada vez mais graves, cada vez mais complicadas de serem combatidas. Então, a única forma de resolver é com a vacinação, porque a vacinação faz com que o vírus não mais circule. Para isso resolver, a gente precisa chegar no 75% mínimo de imunização da população, tá? Então, não se esqueçam disso, é uma estratégia coletiva. Vacina não protege indivíduo. Vacina não protege indivíduo. Vacina protege coletivo, ela só funciona em coletividade. Isso é fundamental, né? Importante a gente colocar, então, que vacina é um direito de todos e uma responsabilidade coletiva. Que o ato de não se vacinar, ele não é uma escolha individual. Ele não é uma escolha individual. Não posso escolher não me vacinar. E até porque ele é um bem público global, né? E a vacina, lembrando que ela é obrigatória no Brasil. A gente tem no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, a Lei 8.069, né? O artigo 14, ele fala sobre a obrigatoriedade da vacinação. Para vocês terem uma ideia,
Não se matricula criança na escola se não tiver com a carteira de vacinação em dia. Se você chega na escola faltando alguma vacina, a criança é impedida de se matricular. Essa criança, essa família é encaminhada para o conselho tutelar e enquanto ela não estiver com a situação das vacinas acertadas, ela não frequenta a escola. Então, vacina é obrigatoriedade, sim. E se você não se vacina, você está desrespeitando o próximo. E isso é uma enorme falta de civilidade, tá? Então, tem que se vacinar, sim. Não é uma escolha individual. Eu não posso escolher não me vacinar. Eu não posso escolher qual vacina eu vou tomar. Eu tenho que atender a vacina que está sendo colocada, me vacinar, porque se não tiver 75% da população vacinada, não existe proteção alguma, porque a proteção não é individual, ela é coletiva. Então, deixo aqui de novo o apelo para aqueles que precisam tomar segunda dose, que procurem os estabelecimentos de saúde, que se vacinem. Lembrando que as pessoas de 37 anos para cima estão sendo vacinadas no bolão. Então, procure o seu agente de saúde, procure as organizações públicas de saúde e se vacinem. A gente não pode mais ficar refém dessa pandemia. Vacinação para todos e todas, já. Minutinho, presidente. Pois não. Boa tarde a todos, vereadores e vereadoras, imprensa, internauta. Na verdade, eu queria. O povo, na verdade, ele não tem culpa de ter medo. Porque hoje, você vê na internet uma pessoa, vacina isso, vacina aquilo, e joga o maior terror. Até que resolveu a Globo, vacina já, vacina já. Mas aí o terror já estava implantado nas pessoas. Mas eu queria dizer que o Brasil, como a Silvinha disse, é uma referência realmente no que diz respeito à vacinação. E as vacinas estão aí, estão aprovadas, são testadas, são eficazes. Eu gostaria de pedir a vocês que realmente fossem vacinar, pensassem um pouco mais no coletivo, que é muito importante. Nós temos que atingir o mais breve possível a marca de 75% de pessoas vacinadas, para, se Deus quiser, acabar com essa porcaria dessa doença o mais rápido possível. Então, gente, a vacina está aí, elas são boas, elas são seguras. Por favor, esqueça o medo, esqueça aquilo que você viu numa internet ou um comentário qualquer dizendo ao contrário. Vai se vacinar, é importante para a sua vida, é importante para o coletivo, para as pessoas da cidade de Amparo. E vamos juntos vencer essa doença maldita, tá bom? As palavras, né? Pois não, vereador. Pode falar daqui, né? Claro, vereador. Falando do projeto aí, até parabenizar o prefeito pela atitude de criar essa lei, né? Apesar de achar que poderia ser feito até por decreto lá, mas ele quis mandar para a Câmara. É importante isso porque, aliás, não só isso, né? Eu acho que poderia, que não tem como acho que colocar numa lei, não sei, através de emendas que não poderia, porque isso, talvez, acho que era inconstitucional. A gente fica pensando naquele grupo de pessoas que vão em festas, né? Que não estão nem aí com o ser humano, não estão nem aí com a família, com o pai, com a mãe, se tem filho, se não tem irmão, simplesmente vão nas festas e acabam até levando o coronavírus para casa. Essas pessoas sim deveriam ficar para o fim da fila também, né? Essas pessoas deveriam ficar para o fim da fila, né? Porque é inadmissível o jeito que está a situação do país, né? Do mundo inteiro, a pessoa aí numa festa, como a gente vê, esse final de semana até passou Campinas, uma festa enorme, passou lá em São Paulo, passou uma festa lá que tinha 2 cantores sertanejos na festa, o ingresso era R$ 1.500 a entrada, passou ontem até no Fantástico. Esse pessoal não está preocupado com nada, né? Então, por que vacinar essas pessoas? Com tanta gente precisando de vacina. Então deveria né, ter uma lei, acho que até do governo federal, devia ter alguma coisa na situação dessas pessoas, porque não é possível a pessoa insistir. Outra coisa, a pessoa sabe que tem que andar de máscara, a pessoa não coloca a máscara, tinha que ir para o final da fila de vacinação, não tinha que vacinar agora, vacinar quem segue as regras, né? Se eu estou seguindo, se eu vou no local público, eu coloco máscara, eu tenho todos os cuidados para não transmitir para as pessoas, não levar o coronavírus para transmitir em casa, e eu tenho que esperar a vacina, enquanto essas pessoas simplesmente não estão nem aí com nada e tomam a vacina primeiro que muitos ainda que necessitam, né?
Então, é difícil. Então, parabenizar o prefeito por essa lei e lembrar também que o governo do estado até adiantou a vacinação, né, para todo mundo até 20 anos de idade, agora no mês de agosto, né, se eu não me engano. Então, até parabenizar também o governo do estado pela atitude, e segundo também vi uma entrevista lá que o próprio Dória falou que a partir de janeiro do ano que vem começa a vacinar toda a população de novo. Janeiro do ano que vem. Então não pense que vai tomar 2 doses e vai acabar o coronavírus. Não vai não. A partir de janeiro vai ter que tomar outra dose da vacina. Então já estão se preparando para isso. Então fica um apelo aí às pessoas que estão ouvindo aí, que levem essa mensagem aí para a população, para que procure os postos, que vacine, que é importante, como os vereadores falaram aqui. Obrigado, presidente. Muito bem. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. Bom, boa tarde, presidente. Boa Boa tarde os novos pares presentes, a imprensa e os internautas. Bom, uma pergunta que eu faço a todos aqui presentes. Tenho certeza que a maioria, se não presenciou ou teve. Quem não teve, aqui em Amparo, algum conhecido, que não teve nem a oportunidade de tomar uma vacina, pelo menos a primeira dose. Não deu nem tempo. Eu tenho. Conheço 2 pessoas que não chegou na idade, não teve o tempo da idade, não teve a oportunidade de tomar nem a primeira dose, acabaram falecendo. Agora eu pergunto para vocês, a gente tem hoje praticamente aqui no Brasil 4 ou 5 vacinas aprovadas, não só no Brasil como mundialmente. Se a gente tivesse aprovado mundialmente só uma vacina, se tivesse somente um modelo de vacina mundialmente aprovado, quem ia escolher qual vacina tomar? Sabe qual é a vacina boa? Vacina boa é aquela que está aqui ó, no braço. Essa é a melhor vacina que tem. Por quê? É como foi falado aqui. A proteção não pode ser pensada individualmente. A proteção é coletivamente. Não adianta eu não tomar vacina aqui e não penso no coletivo. Vou dar um exemplo que está acontecendo. Ontem saiu uma matéria nos Estados Unidos, eles estão com 85% da população vacinada. Os Estados Unidos começou a sofrer novamente devido à questão da variante Delta. Já tem alguns hospitais que já estão se sobrecarregando novamente. E eles estão com 85% da população vacinada. Esse é um dado muito importante. O porquê não tem que escolher vacina. A gente precisa vacinar o mais rápido possível. Quanto mais tempo a gente vai postergando, porque a gente tem um cronograma de vacinação. É interessante quando você vem na internet, quando o governo anuncia que começa a cair a faixa etária, muitas pessoas começam a bater palma e comemorar que está chegando na vez deles de vacinar. Eu mesmo vejo, sempre que o governo coloca lá, reduziu a faixa etária, vai começar a vacinar 30, agora 32, 30, 29, vamos dar um exemplo, o pessoal entra na internet e começa a bater palma, porque está chegando a vez dele vacinar. Isso é importante, a vacinação. A gente não tem que escolher vacina, a gente precisa vacinar porque a gente tem que pensar no coletivo, não é individualmente. E quanto mais as pessoas se negam a vacinar ou querem escolher de repente a vacina, a gente sabe casos também de pessoas que não querem tomar vacina. Acaba comprometendo todo o sistema e o cronograma que é feito pelo Estado, pelo o país também. Então é importante. E também eu acho que é interessante a gente descobrir o porquê que algumas pessoas, não sei como está a situação atual hoje, mas muitas pessoas não voltaram para tomar a segunda dose. Acho que é interessante a gente tentar entender o porquê essas pessoas não foram tomar a segunda dose. É devido à reação? Todas as vacinas têm reação. Mas é importante tomar a segunda dose também. Não só a questão que a gente está debatendo aqui, a questão de escolher a vacina, mas é reforçar também que a pessoa vá tomar a segunda dose. Porque só com a primeira dose também não vai ter efeito. Não vai ter o efeito coletivo esperado dentro da sociedade. Então peço aqui também que as pessoas que não tomaram a segunda dose vá a um posto e que, de repente, o executivo, junto com a sua equipe de saúde, tenta descobrir o porquê também essas pessoas não foram tomar essa segunda dose, entender, ir em campo e descobrir o porquê essas pessoas não estão indo tomar a segunda dose. Porque também não é só questão de escolher, mas ou ser obrigado também a tomar a segunda dose, porque senão o efeito não prevalece só com uma dose. Eu acho assim, o que eu penso comigo é uma situação que a gente está vivendo dessa pandemia que foi inexplicável. A gente teve as últimas epidemias no passado. O mundo está globalizando. Eu acho que assim, a sociedade, hoje em dia, a gente não tem mais a condição de querer escolher qual vacina tomar. Eu acho que a gente está no momento que a gente vive hoje, que todos
todos, não é só o Brasil, todos os países querem sair dessa crise. É uma crise pandêmica. Ninguém mais quer viver isso daí. A sociedade já está está cansada já dessa pandemia também. E como que a gente vai sair dessa pandemia? O mais rápido é quando a gente tiver 75, a de repente 85, porque agora é o exemplo que a gente tem dos Estados Unidos. 75 já não serviu. 75 da população vacinada, hoje já não é mais segurança também. Os Estados Unidos está com 85%. A variante Delta agora começou a atacar novamente lá e o que eu estou falando, saiu ontem a matéria, já está sobrecarregando novamente os hospitais nos Estados Unidos. Então, assim, é difícil. A gente vê que a situação é complicada e algumas pessoas se negando a querer escolher qual a vacina tomar. Então, deixa aqui bem claro, vacina é aquela que vai estar no seu braço. Essa é a melhor vacina que tem. Obrigado a todos. E deixa aí para a consciência de cada um, que a responsabilidade de cada um dentro da sociedade. A gente precisa sair disso junto e o mais rápido possível. Obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Posso falar aqui? Claro, vereador. Então, boa tarde a todos e a todas. Não vou falar da vacina, porque os nobres colegas já falaram tudo. Tudo que eles falaram é correto, é certo. Então, eu vou só reforçar a vacina da gripe. O governo liberou a vacina da gripe para todos. E primeiro era só até 60 para cima, né, presidente? Sim. Então, agora o governo liberou. Então, as pessoas que já tomaram a vacina, tem mais de 15 dias, que tomaram da Coronavac, que vão tomar a vacina da gripe também. Porque é muito importante essa vacina da gripe também. E as pessoas não estão indo. Então, está sobrando muita vacina. Então, as pessoas que já fazem 15 dias ou mais que tomaram a vacina da Coronavac, por favor, vão até os seus postinhos de saúde mais perto de suas casas, não tem aglomeração, é nos postos dos bairros e estão aplicando a vacina da gripe. Então, fica um alerta que é importante também tomar a vacina da gripe. Muito obrigada. O projeto de lei continua em discussão. Eu só queria salientar, muito bem lembrado pela senhora, eu vi a matéria hoje também na internet a respeito da vacina da gripe. E só completando em cima do que já foi dito aqui, brilhantemente pelos senhores vereadores, alertando da necessidade da gente se vacinar, porque essa pandemia só vai passar a partir do momento que a gente tiver o povo vacinado. Mas, além da vacina, eu gostaria de salientar a necessidade da gente ainda tomar os cuidados que a gente vem tomando. O uso de máscara, o distanciamento, a higienização correta. Eu fiquei abismado esse final de semana, eu acompanhei eventos esportivos pela televisão, e o UFC no Texas, um estádio com capacidade para 15, 20 mil pessoas, transmissão, eu não vi gente com máscara. Ambiente fechado. Ontem, no final da Champions League, tinha 67 mil pessoas dentro do estádio, lá na Inglaterra, que tá mais ou menos na mesma proporção de vacinados do Brasil, pessoal sem máscara. Então, não dá para entender, né? Então, a gente apela, que nós já passamos por momentos difíceis aqui na nossa cidade, com lockdown, pessoas com empregos comprometidos, comércio fechado. Então, a gente apela para as pessoas, além de se primarem em tomarem as vacinas, tomarem os cuidados necessários. Usar com frequência a máscara, usar com frequência o álcool gel e também manter o distanciamento. Isso é muito importante. Além de estar imunizado pela vacina, a gente também tomar os nossos cuidados pessoais. Acredito que seja de suma importância isso para a gente se ver livre dessa pandemia o mais rápido possível. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Presidente, eu faço requerimento da dispensa da redação final.
Por favor. O requerimento verbal para a dispensa da redação final está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Sem matéria mais em pauta, né? Então, eu gostaria de agradecer aos senhores vereadores pela presença, pela dedicação, né? E eu convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 2 de agosto do ano de 2021, às 17 horas. Não havendo mais matéria, declaro encerrada a sessão extraordinária. Muito obrigado a todos. Boa tarde.